Deus e a aliança, lição 8. Verso para memorizar. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Não desampararíamos acaso a casa do nosso Deus. Neemias 9, 38, 10, 39. No caso, Neemias capítulo 9, verso 38, capítulo 10, verso 39. As leituras da semana serão Neemias 10, 1 a 39, Gênesis 4, 8 a 19, Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 7, capítulo 13, verso 20 e Josué 24. 24. Bem, sábado 16 de novembro. O que significa aliança na Bíblia? A explicação mais fácil para uma aliança bíblica é que ela é o estabelecimento legal de um relacionamento entre Deus e seu povo. É Deus dizendo: você é meu povo e eu sou o seu Deus. Além disso, encontramos a utilização de alianças escritas entre outros povos no mundo antigo, muitas vezes entre os líderes e seus súditos. Essas alianças foram estabelecidas porque beneficiavam ambas as partes. Os líderes cuidavam do povo e o povo pagava impostos. Mas com Deus, a aliança era diferente. Deus não recebia nada e ainda prometia ser fiel à aliança até mesmo quando o povo não o fosse. Quando as coisas ruins começavam a acontecer, o conhecimento das bênçãos e maldições vinculadas à aliança permitiam que os israelitas percebessem que estavam quebrando a aliança. Nesta semana, estudaremos em Neemias capítulo 10 a aliança que os israelitas renovaram com Deus. Examinaremos algumas informações gerais na Bíblia sobre a história e a importância de se fazer uma aliança. Domingo, 17 de novembro. Ano bíblico Romanos 5 a 7. Ano bíblico de sábado à tarde foi Romanos 1 a 4. A ideia da aliança. Leia Neemias capítulo 10, versos de 1 a 29 e relembre Neemias capítulo 9, versos 36 a 38. Quem estava fazendo essa aliança e por que ela foi feita? Vamos lá. Embora somente os líderes tivessem assinado o documento, o texto mencionado explicitamente que todo o restante do povo se obrigou a, sob maldição e sob juramento, seguir a lei de Deus. Neemias capítulo 10, verso 28. Capítulo 10, versos 28 e 29. NVI, Nova Versão Internacional. O que havia de tão significativo na aliança, a ponto de todos desejarem entrar num pacto com Deus?
A fim de responder a essa pergunta, temos que voltar ao início e compreender a ideia bíblica da aliança. A aliança era importante porque fazia parte da história de Deus, lidando com a humanidade pecadora, e demonstrava seu anseio por um relacionamento com o povo. Ela também permitia que o povo revelasse seu desejo de se dedicar ao Senhor. A história da Bíblia, a criação em Gênesis, capítulo 1 e verso 2, revela não apenas a orientação ou a origem dos primeiros seres humanos, mas também o relacionamento entre eles e Deus, bem como entre eles mesmos. No entanto, o pecado rompeu todos esses relacionamentos. O pecado é a antítese da criação, trazendo a descrição, ou seja, a morte. A linhagem de Adão finalmente se dividiu, visto que Caim escolheu o mal. Gênesis capítulo 4, versos 8 a 19. E Sete seguiu a Deus. Gênesis capítulo 5, versos 3 a 24. A genealogia de Caim culmina em Lameque. Gênesis capítulo 4, versos 17 a 19. O sétimo a partir de Adão, que introduziu a poligamia, a violência e a vingança do lado de Caim, se justapôs. A linhagem fiel de Sete, a genealogia de Sete também foi especificada. Sétimo dessa linhagem é Enoque, que andou com Deus. Gênesis 5, 24, NVI. E foi levado para o céu. Infelizmente, o mundo seguiu mais o mal do que a Deus, e a descendência dos fiéis se tornou muito pequena. Logo, não restaria nenhuma família por meio da qual Deus pudesse cumprir sua palavra ao enviar semente prometida para salvar a humanidade. Nesse momento, Deus interveio com o dilúvio. Tá difícil aqui. No entanto, esse acontecimento foi uma descrição posterior à reversão e à destruição da vida. Ainda assim, Deus destruiu apenas o que o ser humano já havia arruinado. Gênesis capítulo 6, versos de 11 a 13. Você já experimentou a realidade da força destrutiva do pecado? Como? Qual é o seu único poder contra o pecado e como nos beneficiamos dele? Movimento de oração e resgate. Nesse trimestre, vamos iniciar um movimento de oração pelos amigos que estão afastados de Jesus Cristo. Amém. Importante. Resgate. Segunda-feira, 18 de novembro. Ano bíblico, Romanos 8 a 10. Aliança na história. Após o dilúvio, Deus recomeçou a história com o seu povo por meio de Noé e das pessoas que vieram depois dele. O Senhor também buscou um relacionamento com elas. E a ideia da aliança era central para isso. A Bíblia identifica as 7 principais alianças que Deus fez com o povo. Primeira, aliança com Adão, Gênesis de 1 a 3. Segunda aliança com Noé, Gênesis 6 a 9. Terceira aliança com Abraão, Gênesis 12,
1 a 3. Quarta aliança com Moisés e a nação israelita, conhecido como Aliança Sinaitica ou Mosaica, Êxodo 19 a 24, capítulos. Quinta aliança com Finéias, Números 25, versos 10 a 13. Sexta aliança com Davi, segundo Samuel, capítulo 7, versos 5 a 16. Sétima aliança, nova aliança, Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Segunda perguntinha. Leia os textos a seguir. O que significa aliança eterna? Gênesis 9, capítulo 9, versos 16 e versos 17, e capítulo 17, verso 7. Isaías 55, verso 3, Hebreus, capítulo 13, verso 20. Assinale a alternativa correta. A. Uma aliança que duraria para sempre. B. Uma aliança condicional à fidelidade do povo. A Bíblia apresenta em termo, ou o termo, aliança eterna, 16 vezes.